Bom, então algumas observações. Primeira observação, por que a gente usa intensidade e não potência? Essas lâmpadas que estão no teto, elas evidentemente emitem uma determinada potência. Essas lâmpadas em especial parecem, não são bem incandescentes, são lâmpadas halógenas. Uma lâmpada incandescente de filamento, vocês já tentaram trocar uma lâmpada acesa? Algum de vocês já tentou fazer isso? Hã? Não vai tomar choque. Não, você não toma choque. Você queima os dedos. Né? Você não toma choque, você só queima os dedos. Então, vamos dizer, é inseguro, mas não é por esse motivo. Por que você queima os dedos? Porque a lâmpada emite uma potência relativamente grande. Se você se aproxima de uma lâmpada incandescente, você sente calor. Aquela luz, ela é absorvida pela sua pele e ela é absorvida sob forma de calor. Por que você, a uma distância maior da lâmpada, não sente esse calor? Porque aquela potência, aquela energia que está sendo emitida pela lâmpada, ela não chega toda a você, né? Se você está muito próximo da lâmpada, você recebe uma fração muito grande da energia que é emitida. Se você está a uma distância maior, essa energia é emitida em várias direções. Então, a fração que você recebe dessa energia corresponde a quê? Corresponde a uma razão, no fundo, entre a área, por exemplo, da sua mão e a área de uma esfera, cujo raio corresponde à distância entre a lâmpada e a sua mão. Supondo que a energia seja igualmente distribuída, seria essa fração da energia que você receberia. Portanto, é interessante definir essa energia ou essa potência por unidade de área. É isso que a gente chama de intensidade. Bom, nesse caso aqui, não dá para transpor esse conceito de maneira clara, porque toda a energia se propaga numa única direção, então não dá para falar de uma área. Se eu tenho uma onda se propagando na corda, toda a energia vai atravessar a corda. Tá? Por isso os dois conceitos, no fundo, coincidem nesse caso. Quando a gente tratar de ondas sonoras, a gente vai aí sim ver que a gente precisa falar da energia por unidade de área, ou seja, da intensidade mesmo. Tá? Ok. O que essa expressão aqui tem de interessante? Algumas coisas. Primeiro, olha a nossa expressão aqui para interferência entre ondas na corda. O que a gente pode dizer? Olhando aquela expressão, a gente obteve que A ao quadrado é A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado mais 2 vezes A1 A2 cosseno delta 2 menos delta 1. Certo? Ora, a intensidade é proporcional a A ao quadrado e tanto A1 quanto A2, tanto a onda 1 quanto a onda 2 correspondem à mesma densidade, mesma velocidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso reescrever essa expressão em termos da intensidade e dizer I é igual a I1 mais I2 mais 2 vezes raiz de I1 I2 cosseno de delta 2 menos delta 1. De acordo com isso? Por quê? Porque a gente só pega essa equação, né? Se a gente pegar essa equação aqui e multiplicar dos dois lados por 1/2 de μ v ômega ao quadrado, né? A gente obtém essa equação aqui. Vocês estão de acordo com isso? Bom, essa expressão tem coisas interessantes, né? Se eu tiver o caso particular em que I1 igual a I2
igual a um certo I0, o que a gente obtém como conclusão para a interferência? A intensidade resultante vai ser 2I0 mais 2I0 cosseno de ΔH menos ΔH. Resultado, isso aqui, I vai ser menor ou igual a 4I0 e maior ou igual a 0. Né? Se ΔH for igual a ΔH, cosseno disso vale 1, então a intensidade resultante é 4 vezes a intensidade de cada onda individualmente. Se ΔH menos ΔH for um múltiplo ímpar de π, o cosseno vale menos 1, então a intensidade resultante é 0. Interferência construtiva entre duas ondas resulta numa intensidade que, se ambas têm a mesma intensidade, vai ser 4 vezes a intensidade de cada uma e não simplesmente a soma das duas intensidades. Certo? Se, por outro lado, elas estiverem em oposição de fase, a interferência é completamente destrutiva e a intensidade resultante é 0. Tá? Isso está expresso aqui. E o que a gente está vendo aqui são duas ondas que, em princípio, têm a mesma frequência, se propagam no mesmo sentido, e a curva azul representa a interferência entre elas. O que a gente pode dizer da curva azul? O que está variando numa situação, entre uma situação e a outra? A gente está variando o parâmetro ΔH em relação a ΔH, comparando a curva de cima com a curva de baixo. Vocês veem que conforme a gente varia ΔH em comparação com ΔH, a gente passa de interferência destrutiva até a interferência maximamente construtiva, até a interferência destrutiva e assim por diante. E tem uma coisa divertida, né? Esses pontos pretos, vocês acreditam que esses pontos estão se movendo na direção horizontal? Parece, né? Parece que eles estão escorregando ao longo da corda, né? Na verdade, não. Na verdade, esses pontos pretos estão em posições fixas em X. Eles só se movem para cima e para baixo. Né? O que a gente vê é que tudo aquilo que o ponto da esquerda faz, né, o ponto da direita vai fazer logo depois. Tá certo? Claro, a onda está passando da esquerda para a direita, então o comportamento do ponto mais à esquerda é reproduzido um pouquinho de tempo depois pelo ponto mais à direita. Ok? Bom, então, para a gente completar o nosso parênteses aqui, olha para essa expressão aqui. Isso aqui pode ser escrito como 1/2 de μ ômega quadrado a quadrado vezes V. Certo? Essa expressão aqui não é familiar para a gente? O que ela parece? Energia média. Energia média, na verdade, ela parece mais do que energia média, né? Ela parece a energia total de um oscilador harmônico de massa μ, né? Então, na verdade, isso é uma densidade de energia, né? Porque μ é massa por unidade de comprimento. Se fosse... Se eu tiver um MHS de frequência angular ômega, a energia total é 1/2 de m ômega ao quadrado a ao quadrado, né? Isso aqui é K. Não. Isso aqui é K. Certo? No caso do oscilador harmônico, né? E a gente sabe que a energia total do oscilador harmônico pode ser escrita como 1/2 de K vezes A ao quadrado,
né? Porque isso é exatamente energia potencial no afastamento máximo da posição de equilíbrio. A energia é puramente potencial, energia potencial é um meio de kx ao quadrado, então é isso. Tá? Ora, então isso quer dizer que 1 meio de μ ômega ao quadrado A ao quadrado é uma densidade de energia. Então, essa expressão da intensidade, I igual é uma densidade de energia que eu vou chamar, por exemplo, de epsilon. Então, quando eu escrevo que a intensidade é epsilon vezes V, né, isso aqui, no fundo, é uma espécie de fluxo, ou se quiser, de corrente de energia. Corrente de energia no sentido de corrente elétrica, né? Eu pego aquela densidade de energia que está numa certa... Eu faço com que ela se desloque com uma velocidade v. Ora, qual é a taxa com que a energia passa pelo sistema? Né? Aquela densidade vezes a velocidade com que ela se desloca. Então tem um conteúdo físico bastante claro nessa expressão. Tá? Bom, eu vou deixar para vocês como exercício, se vocês quiserem, né, fazer exatamente aquilo que foi sugerido, de calcular qual seria a densidade de energia cinética, a densidade de energia potencial e mostrar que a gente chega ao mesmo resultado se a gente somar as duas coisas, notando, é claro, que cada uma delas vai ser metade da energia total, em média. Tá? Isso é uma coisa que a gente conhece bem do oscilador harmônico. Se a gente calcula a energia cinética média do oscilador harmônico e a energia potencial média do oscilador harmônico, cada uma delas vale metade da energia total. Tá? Ok. Bom, então já vimos que se a gente tem ondas com mesmo sentido, mesma frequência, a intensidade tem essa cara aqui. Se as intensidades iniciais são iguais, então a intensidade total vai variar entre 0 e 4 vezes 0, dependendo da fase relativa. Tá? Ok. Agora a gente pode fazer algo que a gente não podia fazer, não fazia sentido fazer no caso do oscilador harmônico, que é considerar duas ondas de mesma frequência, porém de sentidos opostos. Então, mesma frequência, sentidos opostos. Tá? Que é o que eu comentei com vocês, eu posso ter ondas que vêm em sentidos opostos e elas vão interferir quando elas se encontram, só que agora as ondas são harmônicas. Então, y1 de x e t vai ser A cosseno kx menos ômega t, y2 de x e t vai ser A cosseno de kx mais ômega t. E aqui eu vou chamar a atenção de vocês que eu considerei A1 igual a A2, tá? E dispensei ΔI e ΔI. Tá? E aí eu vou dizer para vocês que a gente pode fazer isso sem perda de generalidade e vou explicar para vocês por quê. Tá? Bom, nosso lema aqui é sempre suspense e não surpresa. Vocês têm ideia do que resulta de duas ondas superpostas em sentidos contrários, de mesma frequência? Vocês sabem o que aparece como resultado disso ou não? Sim ou não? Pelo visto, não. Resulta o que a gente chama de uma onda estacionária. Vocês já ouviram falar em ondas estacionárias? Resulta o que a gente chama de uma onda estacionária. A gente vai fazer o cálculo e a gente vai ver o que sai como essa onda estacionária. Tá? Se eu tivesse A1 diferente de A2, o resultado seria a superposição de uma onda estacionária com uma onda que se propaga. Tá? Bastaria eu pegar e dizer, então, digamos que eu tenha A1 maior do que A2, eu escrevo A1 como A1 menos A2 cosseno de kx menos ômega t, mais A2 cosseno de kx menos ômega t e somo as componentes que têm a mesma amplitude.
Tá? E os diferentes valores de delta? A gente vai ver que nessa soma, essas ondas estacionárias, haverá posições em que não vai ter deslocamento da corda. Tá? Se eu mudar Δ1 diferente de Δ2, o que vai mudar é que essas posições vão mudar. Só isso. Tá? Então, vamos fazer o cálculo e a gente vai ver. Ora, eu quero fazer a soma disso, y1 mais y2. Eu poderia decidir fazer essa soma usando variáveis complexas ou coisa do gênero, mas, na verdade, essa é uma soma um pouco mais fácil de fazer. Por quê? Porque isso aqui vai ser A, que multiplica cosseno kx menos ômega-t, mais cosseno de kx mais ômega-t. E se eu abrir os cossenos, cosseno da soma, cosseno da diferença, o que vai aparecer? Cosseno de kx menos ômega-t corresponde a cosseno de kx, cosseno de ômega-t, mais seno de kx, seno de ômega-t, não é isso? Isso aqui é cosseno kx, cosseno ômega-t, mais seno de kx, seno de ômega-t, não é? Já este termo aqui vai ser cosseno de kx, cosseno de ômega-t, menos seno de kx, seno de ômega-t. Quando a gente somar as duas coisas, este termo aqui cancela e a gente obtém 2a cosseno de kx, cosseno de ômega-t. Parece uma onda? Parece. Não tem propagação aí, né? Não parece uma onda, porque a gente não consegue identificar imediatamente que isso pode ser escrito como um f de x menos vt ou f de x mais vt, não é isso? No entanto, a gente sabe que tem que ser porque foi construído a partir da soma de duas ondas. A superposição de duas ondas é uma onda. E, de fato, se vocês pegarem essa expressão aqui e substituírem na equação de ondas, vocês vão ver que ela satisfaz a equação de ondas. Calculem a segunda derivada em relação a x, calculem a segunda derivada em relação a t, e vocês vão ver que a soma das duas com a segunda derivada em relação a t dividida por v ao quadrado vai dar zero. Ok? A soma não, né? A subtração. Bom, então a gente tem uma onda diferente. Essa onda diferente está representada aqui. Tá? Então agora vocês estão vendo duas ondas que se deslocam, têm mesma frequência, e se deslocam em sentidos opostos, e olha a cara que a gente tem. A cara é essa aí. Tá? Observem o que acontece no ponto preto que está mais à esquerda. O que acontece no ponto preto que está mais à esquerda? Ótima resposta. Nada. Né? Ele não se desloca. Já o ponto que está mais à direita, vejam só, ele tem um movimento harmônico simples, mas o movimento harmônico simples corresponde à maior amplitude que ele pode ter, que é a soma das amplitudes. Se eu pegar qualquer ponto intermediário, se eu pegar um ponto entre os dois, aqui, por exemplo, vocês veem que o deslocamento dele tem uma amplitude menor do que o outro. Né? Dito de outra maneira, a gente pode olhar para essa expressão que nós obtivemos aqui, a gente pode olhar para essa expressão e dizer, a gente tem um movimento harmônico simples aqui de cada ponto, que é modulado por uma função que depende da posição. Dependendo dessa função, a amplitude do movimento harmônico simples vai variar, e é exatamente isso que a gente está vendo ali. Eu posso tentar exemplificar isso para vocês aqui. Eu estou excitando uma onda estacionária.
certo? E o que eu estou fazendo é que eu claramente, vocês podem observar pelos meus braços, claramente eu estou excitando um movimento cuja frequência é a mesma dos dois lados, né? Então isso corresponde, de fato, àquilo que a gente calculou, né? Uma situação em que a gente está excitando ondas de mesma frequência, sentidos contrários, elas estão interferindo e a interferência delas dá origem a uma onda estacionária. Tá? Se eu excitar apenas uma, ela se desloca de um lado para o outro. Esse sistema é pequeno demais. Tá? Se eu excitar um pulso, né, ele se desloca de um lado para o outro. Tá? É claro que ele depois volta. Ele volta porque tem uma questão aqui que a gente ainda não tratou, que é uma interface. Tá? Se tem uma interface, a gente vai ter uma onda que chega no final, né, do meio em que ela está se propagando, e aí não tem jeito, né? Ela tem, ou a energia seria perdida, ou ela só pode fazer uma coisa, voltar. Ela é refletida. Tá? A gente já vai tratar disso, mas não agora. Tá bom. Qual é o último caso que faz sentido a gente tratar? Dúvida? Professor, esse ômega ele é uma constante ou ele muda com o tempo? Não, ômega está definido desde o princípio, né? A gente está somando duas ondas de mesma frequência ômega, dada. Certo? Para eu obter essa expressão aqui, né, e uma onda de fato estacionária, esse ômega tem que ser constante. Tá? E ele é constante, né, ele vale K vezes V. Diga. Se eu pegar, por exemplo, aquele ponto que está parado lá, um x0, e jogar lá, aí o cosseno de K, x0 é uma constante, né? O ponto que está parado, o cosseno de K vezes x0 vale 0. K vezes um x0 qualquer sempre vai ser uma constante. Se eu pegar e fixar uma posição, né, aí isso é uma constante. Tá? E justamente o que define a posição dos, que a gente chama de nós da onda estacionária, são os zeros dessa função aqui. Tá certo? Bom, vocês já adivinharam o que acontece se a gente coloca um delta 1 diferente de delta 2, né? Se eu colocar um delta 1 aqui, o que vai acontecer? Vai mudar a onda estacionária, o fato de ser uma onda estacionária? Não. Só que vai deslocar a posição do zero. Né? Muda a posição dos zeros. Então, colocar um delta 1 diferente de delta 2 nessa onda estacionária é equivalente a pegar e deslocar a posição dos zeros. Tá? Tratar de amplitudes diferentes corresponderia a ter como resultado a superposição de uma onda estacionária com uma onda caminhante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nenhum zero, né, vai ser um zero realmente fixo da minha função, porque eu vou ter sempre uma onda passando por ali, ok? Então, por isso que a gente obtém o caso interessante da onda estacionária, né, e que a gente pode fazer a aproximação, né, de mesma amplitude sem realmente perder generalidade. Tá? Amplitudes diferentes a gente simplesmente tem como resultado onda estacionária somada a uma onda caminhante.